Você tem dificuldade para dormir bem? Dorme, acorda e sente que o sono não foi reparador, você está cansado, acabou de acordar e já está cansado? Então, lá no Instagram, na caixinha de pergunta, eu coloquei sobre o sono e as pessoas colocaram suas dúvidas. Então, como dormir bem, dicas para dormir bem. Então, vou responder aquelas dúvidas aqui neste vídeo. Então, fica até o final. A primeira pergunta que mandaram lá pra gente, só que não foi uma pergunta, pedindo dicas para como dormir bem. Então, dicas, a gente fez uma aula sobre o sono dentro do projeto Nova Saúde que deu 3 horas, né? Aproximadamente deu isso. 3 horas. Então, muita coisa para ser falado sobre o sono e resumir aqui num único vídeo. Mas eu separei algumas dicas, não dá pra gente explicar muito detalhadamente cada uma, mas já vai ajudar vocês. Então, dicas para dormir bem? Primeira, não dormir com o estômago cheio, mesmo que seja cheio de coisa saudável, mesmo que seja um prato de salada, mesmo que seja um prato ali com uma gordura, uma proteína saudável, não é interessante dormir com o estômago cheio, principalmente se for uma comida pesada, tipo feijoada, né? Uma sopa, um rodízio, né? Mas mesmo que seja coisa mais simples, coisa mais leve, mais saudável, não é interessante dormir com o estômago cheio antes de dormir. Até 2 horas antes de dormir tem que ter parado de comer. Assim, o bom mesmo é 3 horas antes de dormir. Se você dorme às 10, por exemplo, às 7 já tem que ter parado de comer. Não é às 7 você vai comer, aí até terminar, fica papeando na mesa, vai dando mais umas beliscadinhas, vai terminar de comer mesmo às 8, 8 e pouco. Não, é parar de comer de vez. Então, se você dorme às 10, por exemplo, o ideal é às 8 já ter terminado de comer, ou melhor ainda é às 7 ter terminado de comer, senão vai atrapalhar o seu sono. Mesmo que você não perceba, acaba atrapalhando os processos, né? Vamos dizer assim, a higiene mental que acontece durante o sono não acontece. Então, uma boa dica é você não dormir com o estômago cheio antes de dormir, 2, 3 horas antes de você parar de comer. A próxima dica está relacionada aí com comida também, que é a água. É você não tomar muita água antes de dormir. Ah, Ellen, mas eu tenho sede antes de dormir, preciso tomar água. Se você tem sede antes de dormir, provavelmente é porque você está comendo comida salgada antes de dormir. Provavelmente não é comida salgada com sal de qualidade, sal integral. É sal refinado mesmo, que é uma bomba para a saúde, né? Mas, independente se é sal refinado ou sal integral, não é interessante comer comida salgada antes de dormir, porque vai dar sono, porque vai dar sede. Então, tá com sede? Tudo bem, toma água, mas tem que ver por que tá dando essa sede. É pela comida salgada? Então, observe isso daí, já tá errado em ser uma comida salgada antes de dormir. Mas tá com sede? Não é que você não pode tomar água, mas vai tomando de goles, tá? Não é tomar muita água, tipo a pessoa deixa de tomar 1 litro na última hora antes de dormir. Se você tomar água agora, não importa a quantidade, demora em média 2 horas para o corpo eliminar essa água. Então pense assim, se você vai dormir às 10, no máximo às 8 tem que ser a última água que você vai tomar. Se você tomar água meia hora antes de dormir, 10 minutos, até pode, mas não pode ser grande quantidade. É aqueles golinhos, então no máximo meio copo. Tá, claro, você vai no banheiro antes de dormir para já eliminar o que acumulou, mas não, se você não tinha essa preocupação antes, passa a ter essa observação. Não tome muita água antes de dormir, até 2 horas antes de dormir, não pode se encher de água. Então quer tomar antes de dormir um golinho? Até pode, meio copo? Até pode, mais do que isso vai te prejudicar durante a noite também. Próxima dica, o ambiente precisa estar escuro. Se você deita na cama, apaga a luz, se você coloca a mão assim na frente da sua cara e você consegue enxergar a sua mão, é porque tem claridade no seu quarto. Então, coisas que atrapalham, a luz que vem da rua, a luz que tem no seu quarto, mesmo que você não acenda luz nenhuma, tem aquelas luzinhas ali, né, que fica acesa ali, do computador, do celular ali, do que mais tem? Da fonte, né, a bateria do computador, o ar-condicionado tem luzinhas, geralmente. De televisão, aquela luz de LED vermelha, e tudo isso daí que foi falado atrapalha demais no seu sono. Porque não vai te impedir de dormir, você até consegue dormir com essas luzinhas, você fecha o olho e você não está vendo a luzinha, mas por incrível que pareça o cérebro, ele capta, tá? O cérebro não é esse órgão que fica dentro da caixa craniana e que não enxerga nada, tá? A gente enxerga mesmo com o olho fechado, é que a gente não sabe disso, a gente não percebe. Quer dizer, as criaturinhas do Projeto Nova Saúde, eles sabem.
Sabe? Eles têm informação que o povo aqui não tem. Enfim, então essas luzinhas, elas são captadas sim pelo cérebro e pela pineal, que é a glândula endócrina, quer dizer, ela produz hormônio, é a glândula responsável pelo nosso sono. Então você está dormindo, mas a glândula não. Como é que você pode resolver isso? Tem duas maneiras, uma melhor e uma mais ou menos. Uma maneira é você colocar aquele tipo de cortina para bloquear a luz que vem da rua, do poste da rua. Mas mesmo essa cortina acaba passando luz ali em volta da cortina e ela vai bloquear uma boa parte, mas não 100%. Uma outra ideia é você usar máscara para dormir, é o que a gente faz, né? A gente usa máscara para dormir, mas tem gente que se incomoda com a máscara. Então o que você pode fazer é dar um jeito de bloquear bastante a luz ali da janela, fecha bem ela, lacra, enfim, coloca uma cortina e desliga todas as luzes que tiver no quarto de dormir. É uma possibilidade. Então use a criatividade e mantenha o quarto escuro. Uma dica muito importante que não estava no script aqui, hein, pessoal? Então, se você tiver uma condição um pouquinho melhor financeira, se você tem um dinheirinho aí, ao invés de você comprar uma cortina, por exemplo, que é de renda, compre uma cortina chamada blackout. Ela tem duas camadas, uma vai proteger uma camada mais fina e uma vai ficar igual cinema o seu quarto, vai ficar muito escuro. Isso daí vai ajudar bastante. Sim, o quarto tem que ficar completamente escuro. Como eu falei, se você olha para sua mãe e você consegue enxergar ela, é porque está entrando luz, está entrando claridade. O ideal seria usar máscara, assim você já resolve tudo. Pode ter luz que você não vai enxergar. Mas tem gente que se incomoda de usar máscara à noite, a máscara escapa enquanto a pessoa, né, aquelas pessoas que viram de um lado para o outro, até o lençol da cama sai, tipo você. Então não para a máscara na cabeça das criaturas, sabe? Então dá o seu jeitinho, tem que deixar o quarto escuro, né? Próxima dica, a temperatura. Aí a gente sabe, o brasileiro é um guerreiro mesmo, né? Porque tem lugar que é super frio e aí tem que usar um monte de coberta, um monte de pijama com moletom, né? Usar às vezes aquecedor no quarto e mesmo assim não resolve. E se você tem um problema aí, se você começa a usar várias camadas de cobertor, de roupa, aquilo incomoda a pessoa. Então é um dilema mesmo. E tem as pessoas que estão num lugar mais quente e aí não tem ventilador que resolva, e nem todo mundo tem um ar-condicionado em casa, ainda mais em tempos que a eletricidade, a luz está cara, não é para qualquer um, é um privilégio. Então você tem que usar criatividade, usa ventilador, climatizador, aquecedor ou ar-condicionado, né? Dá um jeitinho para deixar a temperatura do quarto mais assim equilibrado possível. Nem muito quente e nem muito fria, porque esses dois opostos atrapalham a glândula também. Então, na medida do possível, usa a criatividade e tenta resolver isso daí, tá? Dica importante para você também. Se você não tem condição de comprar um ventilador, se você não tem ar-condicionado no seu quarto, faz o seguinte, coloca uma bacia de água embaixo da cama, do lado da cama, só cuidado na hora de levantar, senão vai derrubar toda a água, e pega uma toalha, umedece ela e coloca embaixo de você, já ajuda a umidificar um pouco mais o ambiente. Ajuda. Se for uma possibilidade para você, então faça, né? A gente tem que fazer o que for necessário para dormir bem. Vocês vão ver como que dormir bem é realmente importante, não é frescurinha. As pessoas acham que dormir é frescura, perder tempo, né? Mas não é não. A próxima dica aqui. Uma próxima dica é você tomar banho morninho antes de dormir. É morninho, não é quente, tá? Banho quente faz mal para a nossa saúde de várias maneiras diferentes, inclusive para a pineal, tá? Mas, então não pode ser banho quente, nem antes de dormir, nem em outro momento do dia, tá? Esquece banho quente, quer ter saúde, quer viver bem e não ter doenças na velhice, esquece banho quente. Banho gelado é interessante só que de manhã, tá? Ou até à tarde, mas assim, principalmente de manhã. A gente tem aula, inclusive, no projeto Nova Saúde, falando de banho gelado, né? Agora, pro sono, um banho morninho antes de dormir é bom, ele dá uma sensação de relaxamento, então pode ajudar. Outra dica é evitar ver ou ouvir notícias ruins. Então, telejornalismo brasileiro, né? Não importa se é regional, se é nacional. Evite notícias ruins, jornal, essas coisas, gente morrendo, desastre, catástrofe, qualquer coisa ligada à economia, saúde, política, religião, futebol, né? Qualquer coisa que seja uma notícia ruim para você, evite antes de dormir, tá? E ligado a isso também,
por incrível que pareça, evite filmes que elevem a sua adrenalina, elevem a sua frequência cardíaca antes de dormir. Então, filmes de ação, por mais que você goste, me ajuda a dar mais parecida, me ajuda é gostoso, né? Dar mais parecida, dar mais relaxada. Tá, pra você pode parecer isso, mas você tá acelerando seu coração, então vai atrapalhar seu sono também. Mais uma dica é o silêncio. Eu sei que é complicado também, né? Nem tudo está no nosso controle, vem o barulho do vizinho, o barulho da rua, mas cuide do silêncio. Uma maneira de resolver isso é colocar aqueles, sei lá, isolamento? Colocar isolamento acústico na parede, mas nem todo mundo tem condição para isso. Outra dica é colocar protetor acústico no ouvido, mas tem gente que se incomoda. E uma outra dica é você colocar algum barulho, algum som no seu quarto que vai conseguir abafar o som externo. Não é o ideal, né? Porque o ideal é silêncio, mas se não dá pra gente ter silêncio, porque não depende da gente, ou então é muito caro, então pelo menos colocar algo que abafa o som externo para que você consiga dormir, tá? Falando um pouquinho sobre protetor acústico, que é nas borrachinhas que você coloca dentro do ouvido. Você não precisa ter uma coisa muito cara, você consegue comprar daqueles de mestre de obra, de engenheiro, que é aqueles laranjinha, você vai pagar barato, tipo R$20, R$30. Isso daí já vai ajudar bastante você, não é uma coisa cara e que já vai trazer um bom sono, qualidade de sono para você no dia a dia. Sim, não precisa ser uma coisa cara, o importante é conseguir bloquear o barulho, o som, né? É que tem gente que se incomoda de usar, mas se não for o seu caso, pense seriamente em usar para conseguir ter um silêncio para você dormir bem, tá? E a última dica que eu separei é a luz azul que vem de telas de computador, tablet, que mais, celular, notebook, tá? Inclusive da lâmpada branca, tá? Por mais que a lâmpada seja branca, o nome da luz é azul, então luz azul vem desses aparelhos. O problema é que a gente fica com isso daí até tarde da noite, porque está trabalhando, está estudando, e a gente desliga e acha que só de deitar, né, porque desligou a máquina aqui, acha que a máquina daqui desliga também assim, e não é. Então a gente precisa, olha, no mínimo, 1 hora antes de dormir, desliga essas porcarias, desliga computador, celular, vai ler um livro, vai tomar um banho mais demoradinho ali, vai conversar com alguém, sei lá, mas desliga essas coisas. 1 hora antes de dormir, esquece celular, esquece computador, televisão, tá? E luz branca também. O certo seria até mais que 1 hora, mas não dando para ficar muito tempo, pelo menos 1 horinha. Uma dica boa é usar aqueles óculos que bloqueiam a luz azul. Eu tenho o meu aqui. Deixa eu ver como fica aqui na câmera. Eu tenho o meu aqui, ó. Esse aqui. Ele bloqueia um pouco da luz azul, vou ser sincera. Ó, ali, ó, tá vendo? Ele bloqueia um pouquinho da luz azul. Tem outros que ele vai ser amarelo ou vermelho. Aqueles ali são até melhores, tá? Porque eles vão bloquear 100% da luz azul. Mas se não der pra você comprar um amarelo ou porque você não gosta, pra mim me incomoda pra caramba ver o mundo todo amarelo ou laranja ou vermelho. Me incomoda, me dá um pouquinho de angústia. Então eu prefiro usar esse daí, mesmo que ele não bloqueie totalmente. Ele bloqueia bem menos, tá? Mas já ajuda. E a gente também tem que se ajudar, né? Procura não ficar com o computador ligado até na hora que vai dormir, desliga antes, tá? Próxima pergunta. Próxima pergunta também é dica de comidas que favorecem o sono. Comida que favorece o sono, vou ser sincera, não me lembro de nenhuma. Uma coisa que ajuda é tomar mel antes de dormir. Um pouquinho de mel pode ajudar antes de dormir, tá? Agora, algum outro tipo de comida que favorece o sono, algumas coisinhas podem ajudar. Chá de camomila, de maracujá, suco de maracujá, ajuda, mas não ajuda tanto assim não. Isso aí não é que é um mito. Ajuda, mas não vai resolver muita coisa não, tá? Pode até te ajudar a induzir o sono, mas não vai resolver muita coisa, não vai manter você dormindo também. Então, por isso que eu falo que nenhuma comida vai te ajudar muito. O mel pode ajudar um pouquinho, tá? Antes de dormir, meia hora, 1 hora antes de dormir, no máximo, você toma ali uma colherzinha de café, tá? De mel. Uma outra coisa que pode ajudar, embora não foi a pergunta, mas é tomar suplemento. Tem um suplemento chamado GABA, ele é um indutor de sono, ele é um relaxamento muscular. Ele é um relaxante muscular.
mas aí você não vai tomar de qualquer jeito, tem a dosagem certa, a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Próxima. Próxima pergunta. Repete. Próxima pergunta. O que devo evitar de comer antes de dormir? Você deve evitar de comer, simples assim, não vai comer nada antes de dormir, no máximo uma colherzinha de mel ali, como eu acabei de falar. Evite comer qualquer coisa antes de dormir, não é o que, evita tudo. Agora, se tem uma coisa que vai atrapalhar bastante, é a comida pesada, então de digestão lenta, carne, por exemplo, e o chocolate. Sim, o chocolate é excelente para a saúde, mas você não deve comer chocolate antes de dormir. Come em outros horários, mas não antes de dormir. Chocolate, cacau, antes de dormir não é uma boa ideia, porque a digestão é lenta e vai atrapalhar. Então, se eu tô com vontade de um leitinho com chocolate morninho, não posso. Esquece. O leite a gente fala no projeto, né? E fala aqui no YouTube também, tem que parar de tomar leite. Inclusive, pessoal, vamos deixar aí no card um vídeo específico falando sobre benefícios, malefícios, tudo sobre o leite aqui para você conseguir estudar. Essa voz do Ale é meu marido, tá? Eu não apresentei antes, mas é ele. Tá, próximo. Próxima pergunta: exercício físico ajuda a dormir bem? Ajuda, exercício físico ajuda sempre para muita coisa. Exercício físico é fundamental para a gente ter saúde, aumentar nossa expectativa de vida. Esse negócio de criar músculo, isso por si só já é muito bom para a nossa saúde, tá? Mas tem um detalhe aí, exercício físico tem horário para fazer, é de manhã, é à tarde, tá? Não próximo do horário de dormir. Ah, mas o que é melhor? O que é menos ruim? É não fazer exercício ou fazer antes de dormir? Na minha opinião, o ideal é você não fazer à noite, ponto final. Numa exceção, do tipo, eu faço todo dia, né, 5 vezes por dia, de tarde, de manhã, mas hoje não deu para fazer durante o dia, então eu posso fazer à noite? Tá, pode, é uma exceção, pode, tudo bem, não vai te atrapalhar muito. Agora, criar como hábito fazer exercício antes de dormir, porque não dá tempo durante o dia, pense seriamente em dar um jeito, nem que seja para acordar mais cedo, sei lá, mas faça durante o dia, não faça à noite. Eu já vi médico integrativo inclusive, tá? Falando que entre fazer exercício à noite e não fazer, é melhor fazer à noite. Eu discordo, minha opinião, tá? Por quê? Esse médico ele entende da parte de saúde física, ele entende da parte de exercício, mas talvez ele não esteja levando em consideração a saúde do sono. Você não tem noção, a gente vai falar hoje ainda, você não tem noção das doenças que você pode ter se você não dormir bem. Mesmo que você pense que você está dormindo bem, se você tem micro despertares durante o sono, se você não tem um sono reparador de verdade, você consegue deitar e dormir e acordar, mas você não tem um sono reparador mesmo, você vai ter muitos problemas. Então, o exercício físico antes de dormir, o problema é que ele acelera o coração, acelera a sua frequência respiratória. Então, no máximo 2 horas antes de dormir, você tem que ter parado os exercícios. 2 horas, 3 horas é o ideal, tá? Então, exercício físico antes de dormir não é uma boa ideia. Pode ser uma exceção, mas frequentemente não. Então você quer dizer bem antes de dormir. Tipo, se eu durmo às 11 horas da noite, então se eu fizer às 6 da tarde eu poderia? Até 6 sim. 6, 7 horas você dorme às 11, tá? O ideal é até antes, tá? Um bom mesmo de exercício, quer dizer, tem teorias diferentes, tem linhagens diferentes. Se você fizer de manhã é excelente, igual banho gelado, o melhor momento é de manhã. À tarde também é bom, agora à noite de jeito nenhum. Tá, então às 6 horas até pode, se você dorme às 10, 11 horas. Mais do que isso, evita. Próximo. Dormir mal engorda e envelhece? Nossa, e como? Ele faz os dois, tá? Dormir mal engorda, por que engorda? A pineal é a glândula que secreta melatonina, que faz a gente dormir. E se tiver problemas nessa secreção, a gente vai ter uma série de efeitos aí, efeito cascata, uma coisa que provoca a outra, e vai desregular tudo. Então sim, quem dorme mal, seja dormir demais ou dormir de menos, ou dormir mal. A pessoa ela até dorme ali por volta de 7, 8 horas, mas ela não dorme bem, ela acorda cansada, ela acorda durante a noite. Então, a pessoa que dorme mal, ela vai engordar. Pode conseguir emagrecer muito? Pode, que também é ruim, também é uma doença, mas geralmente a pessoa engorda, tá? Então, dormir mal engorda? Sim, com certeza engorda. Envelhece? Sim, porque se a gente dorme mal, isso já é comprovado cientificamente, a nossa expectativa de vida diminui, enquanto que quem dorme bem está fazendo todas as funções ali que deveriam estar ocorrendo, então ela vai ampliar a expectativa de vida dela. Calma aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa.
Então quando a gente pensa, pô, dormir é perda de tempo, tô perdendo tempo quando eu durmo, depende, se você dorme mal, você está perdendo tempo quando você dorme, tá? Para pensar, isso aqui é uma dupla verdade, tá? Dormir mal é perder tempo, sim, porque você não está fazendo o que tem que fazer, você vai lá fazer, mas faz mal feito, então seria melhor não ter feito. Então você perde tempo dessa maneira. E perde tempo também porque você está encurtando o seu tempo de vida. Então sim, dormir é perda de tempo se você dorme mal. Agora, dormir não é perda de tempo se você dorme bem. Muito pelo contrário, ainda vai ampliar o seu tempo de vida. Próxima pergunta. Melatonina é suplemento para dormir? E é uma boa ideia tomar melatonina para ter um bom sono? Melatonina é um hormônio secretado pela glândula pineal e faz a gente dormir. Inclusive, para quem não sabe, tem a melatonina diurna, produzida de dia, e a melatonina noturna, produzida à noite. Só que acontece que a maioria das pessoas não tem um sono reparador por causa dos hábitos de vida delas, né? Então ela fica com a tela do computador até tarde da noite, ela come antes de dormir, faz exercício à noite, né? Ela não se cuida. E aí ela começa a danificar a pineal dela, inclusive pela alimentação, né? Enfim, hábitos de vida. E ela começa a danificar a pineal e não vai produzir a melatonina corretamente, na quantidade certa, ou mal vai produzir, tá? Então, a melatonina é um hormônio necessário, e aí a pessoa começa a não produzir corretamente e ela pensa, então eu vou suplementar. Tá, tem um problema aí. As melatoninas que a gente encontra no mercado, para você comprar sem receita médica, é uma quantidade muito alta. Por exemplo, 10 miligramas, né, é muita melatonina. Deixa eu ver se é miligrama, rapidinho. 5 miligramas, 3 miligramas, 2 miligramas, é bem menos do que isso que a gente precisa. Aqui nesse negócio de autossuplementação, eu sou a favor de autossuplementação, com responsabilidade, com consciência, mas eu sou a favor, porque se você for esperar o seu médico te dar os suplementos que você realmente precisa, vai demorar. E você vai morrer e não vai conseguir ter eles. Pra você ter uma ideia, a minha vitamina D em 2020 estava em 20 nanogramas por ml ali no sangue, né? 20 é o mínimo necessário. Agora, minha médica não quis suplementar, não quis me dar vitamina D para eu suplementar. Ela queria que eu esperasse baixar de 20 para começar a suplementação, que sacanagem, né? Agora, se você vai no médico integrativo e a vitamina D sua está em 20, ou na hora ele vai suplementar, vai fazer essa vitamina D sair de 20 e subir lá para 50, 60, 70, para mais, dependendo do médico. Então, a medicina convencional não é muito a favor de ficar dando suplementação. E a gente tem que acabar recorrendo à autossuplementação. Eles falam que isso é falta de responsabilidade. Na minha opinião, é falta de responsabilidade o médico ver que seu paciente está com baixa dosagem de uma vitamina ou mineral e não suplementar. Então, a questão da melatonina, eu sou a favor da autossuplementação, mas aí o que acontece é o contrário. A maior parte das dosagens são super dosagens, é uma quantidade alta, e aí a pessoa, se ela for fazer autossuplementação, ela pode dar bem ruim para ela. Então, não é uma boa ideia suplementar sem acompanhamento médico. A melatonina, a gente precisa de bem menos quantidade. Não terminei ainda. Então, o que eu indico para você? Procure mudar primeiro os seus hábitos de vida. Procurar todas aquelas dicas ali, que eu não vou repetir agora. Veja aquelas dicas e procure consertar. Procure corrigir isso na sua vida, nos seus hábitos de vida. Se mesmo assim não tiver resolvido o problema do sono, aí você procura um médico integrativo, um médico de saúde preventiva, de medicina funcional. Procura um médico nessa linhagem que entende de suplementação e aí ele vai passar a dosagem que você precisa até conseguir te reestruturar e depois ele vai mudando a dosagem, vai baixando até você não precisar mais. A ideia é você estimular a glândula ou o órgão a funcionar corretamente. Igual eu tive o problema do hipotireoidismo. A minha médica queria apenas dar o que a minha tireoide não estava produzindo, dar a T4 sintética. E eu já penso diferente, eu nunca mais voltei naquela métrica, né? Eu sigo outras linhas. Então eu estimulei a minha tireoide a funcionar corretamente para ela produzir a T4 e não eu dar a T4 pronta para ela. A pineal, com a melatonina, é a mesma coisa. Você pode dar a melatonina pronta ou você estimula a pineal a produzir a melatonina. Isso você consegue. A maioria das pessoas consegue, é uma minoria que precisa suplementar. Uma boa ideia de suplementação de melatonina é para quem sofre daquele jet lag, né? As pessoas que viajam muito de avião. É muito de avião. Não é de vez em quando, tipo uma viagem por mês. Não, estou falando aquelas pessoas que pegam avião todo santo dia. Tá sempre mudando de fuso horário.
Tá sempre mudando o fuso horário. Tá sempre mudando o fuso horário. Aquela pessoa que nem tem mais fuso horário próprio, sabe? Aí fica tudo bagunçado mesmo. Aí pode tomar melatonina com acompanhamento médico. E outra coisa, a nossa produção de melatonina começa a decair por volta dos 25 a 30 anos, mas a gente só nota o efeito disso por volta dos 50. Então, para quem tem 50 anos ou mais, aí é interessante pensar em suplementar melatonina. Então, resumindo, melatonina é necessária, mas a maioria das pessoas consegue provocar o corpo a produzir. Não haveria necessidade de suplementar. E quem acaba suplementando e não precisaria, acaba dando ruim. Então, no mínimo, procure um médico para te ajudar a decidir o que fazer. Última pergunta que a gente separou aqui é: existe doença por sono? Doenças causadas por uma falta de sono, por dormir mal, existem. Muitas. Na verdade, eu diria que todas as doenças, ou quase todas elas, têm alguma relação com um sono mal dormido. Para você ter noção, qual é a doença que mais mata no país e no mundo? Doenças do coração. A falta de sono provoca doenças do coração. Qual é a segunda doença que mais mata? Câncer, no Brasil e no mundo. E a falta de sono está atrelado a isso também. Terceira doença que mais vem matando é o diabetes tipo 2. E sim, o sono está relacionado. A falta de sono, a privação de sono, dormir muito, dormir pouco ou dormir mal, vai fazer com que todo o sistema hormonal se desregule. Então, mexeu no sistema hormonal, mexeu em tudo. É sério isso, tá? Mexeu no sistema hormonal, mexeu em tudo que você possa imaginar de saúde humana. Então, mexeu no sono ali, todas as doenças podem acontecer por causa de você não estar dormindo bem. A primeira, a doença que mais mata do coração, a segunda que mais mata o câncer, a terceira que mais mata a diabetes, mas qualquer outra pode vir da falta de sono. Amém. Você também pode ter, então, infertilidade, é uma coisa muito relacionada com a falta de sono, um sono mal dormido, doenças neurodegenerativas. Baixa na imunidade, quando a gente está em tempo de pandemia, não deveria ficar brincando com imunidade, né? Doenças mentais, como depressão, burnout, ansiedade. Então, você que está com depressão, seu médico, psiquiatra dá antidepressivo para você, não estou falando para você não tomar o remédio, mas se ele apenas dá o remedinho e nem falou para você que tem que cuidar do sono, sabe quando você quer se curar? Nunca. Igual o hipotireoidismo que eu falei. Tem cura o hipotireoidismo pela medicina convencional? Não tem. Claro, né? A tireoide não está produzindo a T4. E você dá a T4 para ela, a tireoide não vai voltar a funcionar. Entendeu? Então, mas se você estimular a tireoide, parando de danificar ela, parando de machucar ela com comida, com maus hábitos de vida e passando a dar o que a tireoide precisa, matéria-prima ali, para ela produzir a T4 e ajudando com o sono, por exemplo, aí sim a tireoide volta. Mesma coisa, essas doenças aqui, depressão, burnout, ansiedade e tantas outras que não tem cura, tem tratamento pro resto da vida, mas não tem cura. Por quê? Porque na medicina convencional dá remedinho, mas não trata o efeito, não trata a causa. O sono é a causa de todas as doenças. A falta de sono, uma noite mal dormida é a causa de praticamente todas as doenças.